A paz do Senhor, um bom dia para vocês, uma boa semana. Hoje nós começamos um novo estudo agora na Epístola de Paulo aos Romanos. Mas com um detalhe, nós começamos a partir do capítulo 12. E por quê? Porque até aí, nós já falamos tantas pessoas já falaram tanto a respeito do tratado teológico que Paulo expõe a partir até o capítulo 11, né, de Romanos, como ele fala assim com uma propriedade tão grande a respeito da salvação pela fé, né, como ele fala da graça de Deus de uma maneira tão contundente, tão bem explicada, né, e tantas pessoas, inclusive nós, já abordamos esse assunto várias vezes. Mas Paulo começa lá, capítulos 1 e 2 de Romanos, quando ele fala, ou ele demonstra que todos estão condenados, tanto gentios quanto judeus, e termina no capítulo 3, versículo 23, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a partir daí, Paulo então começa a dissertar sobre a doutrina da salvação pela fé. A partir daí ele começa a explicar a graça de Deus de uma maneira assim tão maravilhosa, né? E agora eu sinto que a partir do capítulo 12, que é Paulo continuando a escrever sobre a salvação pela fé, e ele agora passa a falar de como deve ser a vida do cristão. E esse assunto tem sido menos abordado. Por isso, eu creio, o Senhor tocou no meu coração, para que nós meditássemos a partir do capítulo 12 de Romanos, onde nós vamos ver a demonstração da justiça de Deus para com outros. Até então, Paulo fala da justiça de Deus para com os judeus, para com os cristãos, ali, para com aquelas pessoas que conheciam Deus. Agora, a demonstração da justiça de Deus para com outros, ou seja, partindo de nós, cristãos, para outros. Então nós começamos então com Romanos 12, 1 a 2. Só que antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esses versículos da Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade, é a nossa regra de fé e de vida. Então, Senhor, ao iniciar esse estudo, eu quero colocar diante do Senhor não somente esses versículos de Romanos 12, 1 a 2, mas a todos aqueles que nós estaremos aqui mencionando, Pai, esperando que o Senhor nos fale e nos ensine através da Tua palavra. Te agradecemos já antecipadamente e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós então começamos com Romanos 12, de 1 a 2, esses dois versículos que todos nós conhecemos assim, né? De cor, e lá está escrito, o apóstolo Paulo falando, portanto, irmãos, ou seja, Paulo falava de um outro assunto, e agora ele vai mudar o assunto. Agora, ele vai não mudar, mas dar uma conclusão, né? Uma conclusão para tudo aquilo que ele falou até então. E ele disse, então, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois de Paulo expor toda a verdade da salvação pela graça, mediante a fé, né? Ele agora fala que o nosso culto racional é um oferecimento do nosso corpo como sacrifício a Deus.
E ele continua. Olha, esse é o culto racional de vocês. O nosso culto é um culto racional, não místico. Se bem que há misticismo no meio, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo. É o que Paulo diz. É o que nós temos batido nessa tecla tantas vezes, né? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, irmãos, se nós devemos crer, né? Então ou crer nessas passagens, crer na palavra de Deus, nós precisamos demonstrar a justiça de Deus. Então nós começamos com essa pergunta: o que é uma doutrina? A doutrina é uma coisa muito importante. A doutrina é a demonstração de uma verdade bíblica. Alguns estudos atrás, falando sobre a doutrina da Trindade, eu me lembro que eu disse aqui, olha, essa palavra Trindade não existe na Bíblia, né? Mas a doutrina está lá, desde Gênesis até Apocalipse. Porque a Trindade é uma realidade, é um fato, é uma verdade bíblica. Portanto, ela tem que ser explicada ou demonstrada através de uma doutrina. Doutrina é uma verdade que se pode demonstrar nas Escrituras. Não é um negócio assim que Deus me revelou isso. Ou seja, Ele revelou para mim, não revelou para você. Ele revelou para mim, não revelou para tanto de pessoas. Não, a doutrina é uma verdade que eu posso pegar a Bíblia e mostrar, né? Através de várias passagens, várias referências, várias evidências de que aquilo é uma verdade bíblica. Eu posso demonstrar aquilo na Bíblia. Então, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a demonstrar a justiça de Deus para com os outros. É uma doutrina. Assim como é uma doutrina a salvação pela fé, pela graça mediante a fé. Você pode demonstrar essa doutrina, você tem a Bíblia toda para demonstrá-la, de modo claro, né? Então, no versículo 1, né, aqui Paulo fala de vida cristã. Aqui ele fala de como viver e agradar a Deus, de como viver uma vida de santificação. E é óbvio, irmãos. Nós não dependemos das coisas, do que fazemos, não dependemos de obras para ser salvos. Aquele que entregou sua vida a Jesus já está salvo, né? Seus pecados foram perdoados. Mas, quando amamos alguém, nós fazemos tudo, ou queremos fazer tudo para agradar aquela pessoa, não é isso. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Como nós devemos agradar a Deus. Para quê? Porque se nós o amamos, nós queremos agradá-lo. E para que o mundo veja, né, o amor de Deus através das nossas vidas. Então, irmãos, quando Paulo fala de sacrifício, né, que ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício lembra alguma coisa, né, que requer renúncia, que requer desapego à vida, que requer desapego aos bens materiais. Isso é um sacrifício para nós, né? Para nós. Oferecer, ou seja, renunciar à vida cristã, né? É uma vida de renúncia. Nós começamos renunciando aos padrões do mundo.
que nós estamos acostumados a viver neles desde que nascemos. Nós renunciamos, nós renunciamos às coisas desse mundo, aos bens materiais, não que não possamos tê-los. Não é isso que eu quero dizer. Você pode ter tantos bens materiais quantos o Senhor permitir, quanto o Senhor te der graça, né, te abençoar para ter. Não é isso. Né? O cristão não está proibido de ter carro, casa, de se divertir. Não é nada disso não. Mas nós não devemos ter apego a essas coisas. Porque se amanhã nós não o tivermos, nós não vamos sofrer. Não devemos também, e isso é talvez o principal, o ponto principal das Escrituras quando fala de vida cristã. Não devemos nos conformar com o pecado desregrado dos nossos dias. Não, irmão, não podemos. Você foi santificado, você foi regenerado, você não pode se conformar com o pecado que nós vivemos hoje, né, que o mundo nos oferece, as coisas pecaminosas. Né? Então nós não podemos nem nos conformar, é isso que Paulo diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, e muito menos participarmos desse pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Né? Está incluído também, nas palavras do apóstolo Paulo, a ação social cristã. Nós vamos ver mais para frente. Né? Na ajuda aos necessitados. Né? É um exemplo. Lá na igreja, né, de onde nós fazemos parte, onde nós somos membros, né, lá na Príncipe da Paz, há uma ação social. Né? Muitos de vocês conhecem o Machado, que lidera essa ação social na igreja, né, fazendo um trabalho pastoral entre os moradores de rua, né, assistindo-os com as suas necessidades de roupa, de alimentação, médico, dentista e etc. É toda uma assistência social da Príncipe da Paz. Né? Isso está incluído também na doutrina cristã. Abominando o pecado, né? Mas amando o pecador. Porque Deus o amou primeiro. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Deus não passa a mão sobre o pecado. Né? Deus não afaga o pecado, não esconde para baixo do pano. Não, mas Ele ama o pecador e quer salvar esse pecador, quer transformar a vida dele, quer dar a ele uma nova vida aqui neste mundo e a vida eterna com Jesus. Ser transformado, irmão, acontece quando nós damos razão a Deus, nos reconhecendo pecadores, né, e necessitados da graça de Deus, e assim aceitando o sacrifício de Jesus por nós, como sendo o único sacrifício capaz de pagar ou de perdoar os nossos pecados. Isso é conversão. Começa com arrependimento, arrepender, dar razão para Deus. Senhor, eu sou pecador, mas eu não quero, Senhor, ser condenado. Por isso eu te recebo como meu único e suficiente Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. É esse reconhecimento. Sabe, irmão, nada pode pagar pelos seus pecados. Nós temos, né, os mais antigos diziam isso, né? Às vezes a pessoa está sofrendo muito e diz que está pagando os seus pecados. Não está, não. Sofrimento não paga pecado. Tristeza não paga pecado.
Boas obras não pagam pecado. A única coisa capaz de pagar pelos nossos pecados foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Este sim deu a sua vida pelos nossos pecados. E Ele pode nos salvar, Ele pode salvar você, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo. Então Ele pode virar para você e dizer: os seus pecados estão perdoados. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aquele que teve esse encontro, se arrependeu, né, e se entregou ao Senhor Jesus. E também em Efésios, capítulo 4, falando agora sobre a primeira parte aqui que nós lemos de Romanos 8, Paulo diz que não há nenhuma condenação para mim e para você que estamos em Cristo. E agora ele fala do nosso crescimento espiritual. E ele termina dizendo assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero terminar aqui por hoje. Nós continuaremos, esse estudo é muito grande, então eu resolvi fazer um estudo assim: eu começo e vou até onde dá para ir. E no próximo estudo nós pegaremos daqui, nós continuaremos daqui até onde o Senhor nos permitir. Amém? Então, nós vamos terminar e eu quero pedir ao Senhor que abençoe o seu dia, a sua semana, te dê paz, te dê alegria, graça, em nome de Jesus. Amém.